Quando um lote de bois chega ao confinamento, começa uma corrida contra o tempo. Nesse momento, saúde e desempenho precisam andar lado a lado, e tudo começa com um protocolo sanitário bem estruturado. Na prática, essa etapa é decisiva para prevenir doenças, reduzir perdas e garantir que o animal expresse seu máximo potencial produtivo. E hoje, vamos entender melhor quais são os cuidados essenciais logo na chegada dos bovinos, que não pode faltar em um bom protocolo sanitário e como esse manejo impacta diretamente nos resultados ou técnicos e econômicos no confinamento. E estão aqui para nos ajudar nessa missão Bruno Freitas e Fernando D'Ambros, ambos gerentes de marketing da Ourofino Saúde Animal. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigado por estar aqui com a gente no estúdio da DBO. E tudo bem, Bruno? Prazer, seja bem-vindo, falando diretamente da sede da Ourofino em Cravinho, São Paulo. É isso aí. Olá, Roberto. Olá, amigos do DBO Play. É uma satisfação estar aqui e poder discutir um pouco mais sobre produtividade nos confinamentos. Então, Bruno, eu já volto com você. Vou aqui bater um papo com o Fernando referente à parte de protocolo e já volto com você, tá bem? E, Fernando, começando a nossa conversa aqui, protocolo sanitário é um tema muito importante, ainda mais aplicado à chegada dos animais no confinamento. E fala um pouquinho pra gente quais são os riscos sanitários nessa etapa e o que o produtor precisa ficar atento, o que tem que ser observado. O grande desafio já começa, né, Roberto, quando no transporte. Então, os animais, o confinamento é um momento muito estratégico, né? Você teve todo um tempo de desenvolvimento do animal jovem, ele chegou na última etapa, na etapa de terminação dele. E aí a gente tem a oportunidade de acelerar esse processo. Mas começa antes do animal chegar, propriamente dito, no confinamento ou no semi-confinamento, no TIP, né? Por quê? Porque tem a parte do transporte. Então o transporte já vai dizer muito sobre os cuidados que a gente vai ter que tomar dali em diante, porque às vezes alguns animais viajam 200, 300 quilômetros, em 2, 3 horas já estão aonde vão ser terminados, né? Às vezes eles viajam 1, 2 dias, né? Então o estresse que ele é submetido do momento que ele sai da fazenda, né, onde eles foram angariados ali, até aonde ele chega no confinamento, vai dizer muito sobre isso. Então, é extremamente importante uma equipe bem treinada para receber esses animais, para que faça o diagnóstico já na hora que o animal realmente colocar o pé no confinamento. Quais são os sinais clínicos de um animal que está precisando de ajuda? Quando a gente... os cuidados que a gente tem que ter no confinamento, eles, né, lógico, começam ali, o animal chegou no confinamento, eu vou ter que olhar, fazer uma inspeção visual, se ver se não teve nenhum problema durante o transporte. Se alguns animais já apresentam algum sinal clínico que deveria ser tratado, mas o cuidado realmente começa nos primeiros dias, né? Porque você está trazendo um animal que está a pasto, convivendo com um grupo de animais que ele conhece, aí de repente você coloca ele num caminhão, transporta ele até a fazenda, até o local que vai ser confinado, você coloca ele junto com outros animais, você introduz uma nova dieta e toda vez que você concentra, você aumenta as chances de algumas doenças, por exemplo, as principais aí que são as respiratórias. Então, se a gente fala assim, o que eu preciso fazer quando o animal chega no confinamento? Um bom protocolo sanitário, uma boa inspeção e cuidar para que esse animal, você certifique que esse animal se alimente, beba água e se alimente na hora que ele chega na fazenda. Então, aproximadamente aí 65, 70% das doenças desses animais são as respiratórias. Mas nós temos clostridioses, nós temos problemas da adaptação à alimentação, o refúgio do coxo, aquele animal que não se adapta ao coxo ali como alguns outros, a disputa entre esses animais. Então é extremamente importante a gente olhar o seguinte, o animal chegou e ele tem 90 dias, 120 dias para performar o melhor dele. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, vai determinar o quanto você vai colocar de dinheiro no bolso depois. E partindo para uma parte prática, quais seriam os principais pilares de um bom protocolo sanitário? Então, o que a Ourofino indica nesse sentido? Perfeito. Quando o animal chega, então nós vamos fazer o período de adaptação, os animais vão descer do caminhão, vai fazer um período de adaptação, e depois disso nós vamos fazer a indicação de se faça uma vacina respiratória, tá? Uma vacina contra clostridioses, que a gente faça uma vermifugação, né? E que a gente faça um controle de ectoparasitas, os carrapatos.
O carrapato ele não é um grande problema dentro do confinamento, porque na etapa que o carrapato, né, ele tem 2 ciclos, uma parte no animal e uma parte no ambiente. O ambiente não é um ambiente favorável ao carrapato, então a gente já interrompe naturalmente o ciclo. Mas ele chega às vezes carregado de carrapato, com o carrapato. Então a gente tem que fazer um controle, mas as verminoses, né, então os ectoparasitas, eles são importantes na chegada, mas as verminoses vão determinar se esse animal vai performar como nós gostaríamos ou não. Então, a gente tem situações onde a gente vai fazer diferença entre 200, 300, 400 gramas por dia num ganho de peso do animal, dependendo da infestação, do quanto ele tiver de verme dentro dele, né? Então, é extremamente importante um bom protocolo. Vacina respiratória, vacina clostridial, um controle de ectoparasitas e um controle de verminoses. 4 etapas, então. 4 etapas aí. E uma que a gente vai falar daqui a pouco. E quando vocês entram numa fazenda, conquistam um novo cliente, entram ali dentro de um confinamento, por mais que todo esse conceito é conhecido, é sabido, da importância de um protocolo sanitário, mas quais são os desafios e gargalos que vocês acabam identificando assim que vocês ingressam no novo confinamento? Bom, algo que é extremamente importante é que a gente tem uma equipe, né, a nossa equipe de campo, que é geradora de demanda, que visita o pecuarista prestando esse serviço técnico, que a gente fomenta muito, Roberto, é a questão de medir os teus gastos. E diz que quem não mede não gerencia, né? Então, um bom gerenciamento do confinamento, ele é extremamente importante. Onde ele vai fazer diferença? Vamos supor que você receba um lote de animais que você não faz um vermífugo adequado. Esse animal ele vai ganhar peso, mas não o que ele poderia ganhar. Então, a indicação que a gente sempre faz é a seguinte: você pode estar ganhando dinheiro, mas às vezes você poderia estar ganhando ainda mais. Porque nesse período onde você está fornecendo alimento, a parte de sanidade custa muito pouco, né? O grande investimento do confinamento é a parte de nutrição. Então, uma equipe bem treinada para fazer uma ronda desses animais, então vamos supor, se eu tenho ali num grupo de animais um ou outro que já começou com uma certa coriza e você verifica que ele está um pouco mais afastado, que não vem até o coxo, você identifica um problema respiratório, DRBs, doenças respiratórias bovinas, qualquer uma delas. Você já teria que pegar esse animal, levar para a área de enfermaria do confinamento, tratar ele e já observar se outros animais estão realmente tendo algum problema ou não. E até fazer, dependendo do caso, uma metafilaxia, né? Que é prevenir tratando esses animais. Então, a recomendação que a gente faz é o seguinte: você desceu os animais, teve o tempo de ambientação, fez o protocolo de entrada, que é essas vacinas, né, vermífugos e controle de ectoparasitas. Você acompanha diariamente uma ronda de manhã e de tarde, vendo os animais, aqueles que estão apresentando algum problema, aqueles que não estão no refúgio de coxo, né? Porque nós temos 2 situações. Uma é, as doenças podem debilitar os animais, ou o fato do animal estar debilitado, ele estar suscetível a outras doenças. Se a gente pega, por exemplo, uma BVD, né, a diarreia viral bovina, ela é uma doença imunossupressora. Então, ela vai fazer, talvez às vezes não é nem ela que vai causar o problema, mas ela abre portas para outras doenças entrarem. Os vermífugos, né, quando a gente fala de um vermífugo, né, os parasitas internos, não necessariamente você vai olhar para o animal e facilmente identificar. Então, se você não estiver fazendo um bom gerenciamento do teu manejo, do teu confinamento, às vezes você está perdendo dinheiro, porque um animal que tem uma verminose ou que você não tratou de maneira adequada, ele vai performar baixo por um longo período, então durante 90 dias, 110, 120, dependendo de como for o manejo daquele confinamento, ele vai estar performando abaixo do que ele poderia. A ponto de perder dinheiro? Talvez não, mas a ponto de deixar de ganhar. E em relação à parte de mão de obra também, pelo fato de vocês justamente conhecerem muitas realidades, estarem em muitas fazendas, como que o produtor tem trabalhado isso para que tenha eficiência em toda essa engrenagem que você comentou? O produtor tem entendido isso, sabe, Roberto, que o manejo dos animais e uma boa ronda sanitária, ela deve ser feita. E a ronda sanitária, hoje em dia, a tecnologia tem ajudado, inclusive, né? Tem situações aí onde tem drone que sobrevoa esses animais
e verifica o perfil, se ele está mais afastado do que o normal, quando os animais estão deitados, quando os animais estão no coxo. A foto mais bonita que a gente vê de confinamento é quando estão todos os animais ali enfileiradinhos no coxo, né? Isso é algo ruim. Bonito. É bonito, mas teoricamente é ruim, porque eu deveria ter espaço para todos os animais chegarem, ter conforto para que esses animais se alimentem, água limpa, isso é extremamente importante. A qualidade de água num confinamento faz toda a diferença. Então, o que a nossa equipe de campo faz quando vai até um confinamento? Verifica e auxilia, né, o produtor a fornecer uma água de boa qualidade para os animais, verificar não só a questão de status sanitário, mas assim, orientar os funcionários do confinamento ali para que avaliem se está sobrando ração no coxo ou se não está. Olhar as fezes dos animais, né? A ronda ela deve acontecer não de maneira superficial de longe, ela que realmente tem que ir no meio dos animais, observar os animais, ver se eles caminham, se a hora que eu aproximo ele vai levantar ou não, se está com algum problema de claudicação, porque assim como as doenças respiratórias representam um grande prejuízo, a gente também tem um problema de casco, né? Um monte de animal andando bonitinho no pasto, de repente você coloca num piso um pouco mais compactado, você desenvolve vários problemas de casco. Então é extremamente importante a gente olhar isso. E a nossa equipe orienta o produtor e a equipe de funcionários da fazenda para que seja feita uma ronda bem feita, bem organizada, observando os animais individualmente, né? A gente está falando ali do ganho coletivo, mas ali tem que olhar o animal individualmente. E por falar em protocolo sanitário, estresse e também pegando o gancho da novidade que você relatou no início da nossa entrevista, chamar o Bruno aqui de volta para poder falar um pouquinho mais sobre isso. A Ourofino está com uma solução muito bacana no mercado há alguns meses, chamada Ferapise, que é um modulador de estresse, né, Bruno? Conta um pouquinho para a gente o que é esse produto, como que ele age no organismo dos animais e como que ele deve ser aplicado, administrado. O Ferapise é a substância materna bovina apaziguadora. Então, ele age justamente no organismo do animal para diminuir a percepção do estresse. E como ele diminui a percepção do estresse, ele diminui a produção de cortisol, que afeta todos os parâmetros produtivos dos animais. Então, basicamente, o Ferapise ele faz você ter uma maior produtividade pela ação na redução do cortisol. E Bruno, em relação à questão do cortisol, conta pra gente um pouquinho como que esse hormônio impacta o animal, o comportamento, a produtividade, de que maneira ele agride o organismo dos bovinos. Bom, o cortisol ele é o hormônio do estresse. Tá? Então, basicamente, ele atua reduzindo a produtividade. Como? Né? Ele reduz o consumo de matéria seca, por exemplo. Ele diminui a imunidade do animal, por exemplo, e esse animal fica mais suscetível a doenças, por exemplo. Então, ele atua no contraponto do que a gente deseja. Né? A gente deseja o quê? Que o animal se alimente, que o animal tenha uma ingestão de matéria seca, que ele beba água, que ele tenha uma boa imunidade. O cortisol é o oposto disso, ele atrapalha todos esses momentos aí do ciclo produtivo do animal. E nesse tempo que a solução está no mercado brasileiro, também com base até na própria experiência, né, do mercado norte-americano, quais são os resultados da aplicação dessa solução dentro dos rebanhos? O que de números a Ourofino pode compartilhar com o produtor brasileiro? O primeiro número que é muito interessante, que nós estamos chegando aqui a 1 ano do produto no mercado brasileiro, né, com resultados excelentes, posso até dizer incríveis. Por quê? Nós fizemos também várias pesquisas, né? Nós replicamos as pesquisas publicadas com os animais lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Inclusive, nós já temos publicação já com os dados nacionais. E o mais incrível é que todos os efeitos positivos que os americanos estão enxergando lá com o produto estão sendo vistos também aqui, comprovados aqui no Brasil. Então, isso nos traz uma confiança muito grande na informação e a confiança de que o uso do Ferapis vai trazer rentabilidade, né, por todos esses motivos e todos esses fatores que eu mencionei anteriormente. E por falar em números, voltando aqui com o Fernando no nosso estúdio, quais são os ganhos econômicos
A gente falou bastante de protocolo sanitário, quais os ganhos econômicos que um bom protocolo sanitário proporciona para o produtor e, ao contrário, quais os prejuízos, quanto que o produtor perde por negligenciar essa prática. Quando a gente fala do ponto de vista, exemplos práticos, assim, que a gente viu, inclusive, semana passada, num cliente nosso lá no Mato Grosso, o Bruno acompanha também os resultados lá, a gente chega a verificar que cada real investido chega a te dar 7 a 10 reais de retorno, ou seja, 7 a 10 vezes mais pelo simples fato de você investir em tecnologia. Então, como o Bruno comentou, o animal está ali para ganhar peso. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar fatores que impeçam ou que atrapalhem o rendimento do animal, a gente vê na ponta. Então, nós estamos falando às vezes assim, e quanto maior o desafio, mais vantagens a gente vê. Então, a gente até conversa bastante sobre isso lá internamente, porque o desafio do rebanho brasileiro ele é muito maior do que do rebanho norte-americano, né, Brunão? Então, a gente vê que a situação do Nelore, da característica, do meio sangue, do animal mais agitado, mais nervoso, na hora que a gente vem, usa o produto, ele performa de maneira muito mais efetiva, eficaz no ganho de peso. Então a gente vai encontrar situações de 6, 7, 10 quilos a mais, 15 quilos a mais pelo animal, depende muito da situação, da condição. Quanto que esse animal viajou, qual era a situação dele na origem, aqueles fatores que a gente já conversou aqui um pouco durante o nosso bate-papo, e o que o produtor vai oferecer. Então, a nossa recomendação, a recomendação da nossa equipe, nosso time técnico é sempre o seguinte: forneça o melhor para esse animal, para ele poder desenvolver o melhor dele também. E com certeza o retorno vai acontecer. Legal. Bruno, algum complemento? Como o Fernando mencionou, principalmente em situações mais desafiadoras, por exemplo, um gado que viajou longas distâncias até chegar ao confinamento, um dos exemplos de situações desafiadoras. É aí que o produto, tanto o Ferapise quanto o protocolo de entrada no confinamento, manifesta ainda mais, né? Então, se a gente estiver atento a todos esses fatores, realmente a gente vai conseguir extrair o máximo possível de rentabilidade daqueles animais, daquele sistema. O legal é porque a Ourofino, por exemplo, possui então hoje a Fidilot, que é a vacina respiratória que pode ser utilizada nesse momento de entrada. O Ferapise, que nós comentamos, Nós temos o Evol hoje, que é um vermífugo, que é a melhor combinação que existe no mercado. Nós temos o carrapaticida, então, o Ourofino é referência no controle de carrapatos. E além disso, a gente tem uma série de outros Tulax, que é a tulatromicina, que é um produto que a gente pode utilizar quando a gente identifica os problemas respiratórios, que a gente conversou aqui um pouco antes também, rapidamente, um produto que vai usar uma única vez e você já vai ter um retorno, esse animal em poucas horas lá já retornando para a atividade dele. Então, o mais interessante hoje é que a gente completou ainda mais nosso portfólio, Bruno, com o Ferapise para proporcionar mais ganho de peso para o produtor. Excelente, senhores. Um prazer conversar com vocês. A gente gosta muito de falar sobre sanidade, porque a gente sabe o quanto isso é importante para o bem-estar dos animais e para o bolso do produtor. Então foi um prazer conversar com você, Bruno, Fernando, e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição para voltar sempre que necessário. Sucesso, Bruno. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Contem aí com a equipe Ourofino, que está presente em todas as regiões do Brasil, justamente para levar conhecimento aí, e atrelado a esse conhecimento, com certeza está o ganho produtivo nos sistemas de produção brasileiros. Muito obrigado. E no portal DBO você acompanha essa entrevista, aí, entre outras, além do mais, notícias diárias aí sobre o dia a dia da nossa pecuária. Obrigado, até uma próxima.